No último episódio de Grandes Civilizações, em seus primórdios, Roma era governada por reis. E quando um rei morria, Meu cidadão! a elite se reunia para eleger um sucessor. Isso quer dizer que em Roma o poder sempre esteve nas mãos da elite, e essas pessoas eram os patrícios. Os romanos nunca se conformaram com o território que tinham. Sempre queriam mais e mais e mais. Essa ambição só foi alcançada graças à formação do exército mais poderoso do mundo. Nos primeiros tempos do Império, Roma conquistou terras desde o Oceano Atlântico até o rio Eufrates, da Inglaterra até o Saara. Nossa! E os romanos continuaram conquistando e anexando territórios ao Império durante séculos. A maior extensão do Império foi alcançada no século II depois de Cristo, durante o reinado dos imperadores Cláudio e Trajano. Grandes civilizações. O Império Romano, segunda parte. Roma havia conquistado muitos territórios e era extremamente rica. Mas ainda assim, as tensões entre os patrícios e plebeus eram constantes. Então os imperadores procuraram uma maneira de entreter o povo. Por isso, realizavam espetáculos no circo romano. O povo romano adorava se reunir para ver corridas de bigas, batalhas navais e combates entre gladiadores. Touros, leões e rinocerontes ora enfrentavam-se, ora dividiam a arena com algum gladiador. Ingressos para a batalha épica de hoje! Mais épica que ontem e menos do que amanhã! Ingressos! Quem vai querer ingressos? Mas quem eram esses homens que arriscavam suas vidas com o único objetivo de entreter o povo? Geralmente eram prisioneiros de guerra ou infratores que haviam se tornado escravos. No fim da luta, quando um gladiador ferido caía, o imperador perguntava ao público se ele merecia viver ou ser executado. Os gladiadores vitoriosos em muitos combates tornavam-se heróis do povo. Tinham fama e dinheiro, e se fossem realmente bons, eram libertados da escravidão e viviam de glória e riqueza para o resto da vida. A família. O núcleo da sociedade romana era a família. As famílias ricas, ou seja, os patrícios, eram descendentes dos primeiros habitantes da cidade. Eu sou um paterfamilias, ou seja, o pai da família, a autoridade máxima para os assuntos familiares. Por exemplo, eu tenho que dar permissão para o casamento de meus familiares, e quando brigam, eu ajo como juiz. Era isso mesmo. Tudo e todos na casa dependiam dele. Não só os filhos e parentes, mas também quem vivesse sob sua autoridade, inclusive criados e escravos. É claro que era melhor respeitar e obedecer ao paterfamilias, pois ele tinha tanto poder que a lei o autorizava a dispor da vida, vender como escravo ou matar qualquer membro da família. O que você disse? Nada, nada. Todas as manhãs, depois de vestir a túnica e tomar café, o nobre romano ia para o fórum onde todos os líderes da cidade se encontravam. Ali, ficava sabendo das novidades, conversava com outros nobres e dedicava-se aos negócios. Depois, almoçava, fazia a siesta e ia aos banhos públicos para relaxar, imerso em água quente. Os banhos públicos eram muito importantes para os romanos, que utilizavam engenhosos sistemas de caldeiras para aquecer a água. Essa água era trazida ao centro da cidade por meio de um gigantesco sistema de aquedutos que iam até as nascentes e lagos. As normas. A lei era algo muito sério em Roma, porque quem a violasse poderia perder todos os seus bens ou a vida. Mas como saber o que era permitido se as leis mudavam o tempo todo segundo os caprichos dos patrícios? A solução foi simples.
Os plebeus exigiram que se estabelecesse um código no qual todas as leis e suas respectivas modificações estivessem registradas. Esse código de leis ficou conhecido como Direito Romano. Hoje, quase todos os países do mundo tomam o direito romano como base antes de promulgar uma lei. Havia leis para quase tudo em Roma. Leis de compra e venda, leis para transitar ou navegar, leis para se casar. Ufa, muitas leis. Os romanos também compreenderam que uma língua comum era necessária para gerenciar um império com populações tão diferentes. Foi assim que o latim ganhou força. O latim era usado inicialmente na Península Itálica e depois em todo o Império Romano. Todos os lugares conquistados por Roma acabaram usando o latim. Nessas novas terras, os povos usavam outras línguas e foram chamados de bárbaros pelos romanos. Os romanos pensaram que seria mais fácil para o império se todos falassem a mesma língua. Bem ou mal, a verdade é que o latim substituiu muitas línguas locais. Devido à grande extensão do império, muitas línguas baseadas no latim foram se formando. Há várias semelhanças entre palavras de línguas diferentes. Por exemplo, para dizer bom dia em latim, falava-se buenos dias. Em espanhol, Bom dia. em francês, em português, Bom dia. em romeno Una. e, claro, em italiano. Vediamo, caro mio. O fim do império. Bem-vindos ao Roma Game Show! Eu sou o apresentador Cláudio Maximus Décimos Impérios Fábulos. A pergunta valendo 1 milhão é: pode um império durar para sempre? À medida que o Império Romano se expandia além de seus limites, muitos povos iam sendo conquistados e incorporados. Com o passar dos séculos, esses povos se cansaram de estar sob o domínio romano. Ao final do século III d.C., foi preciso dividir o Império Romano em duas partes. Mas ao invés de facilitar as coisas, essa divisão causou várias guerras civis, envenenamentos e uma série de imperadores que não conseguiam mais manter o equilíbrio. Competidores, vocês estão prestando atenção? Durante a época de César Augusto, no começo do Império, numa província romana pobre e distante chamada Palestina, nasceu Jesus de Nazaré. Jesus era muito bom e pregava que, com amor, era possível alcançar a salvação no reino de Deus. Pouco a pouco, essas ideias foram recebendo apoio. Então, os soberbos romanos viram em Jesus um poderoso inimigo. Por isso, ele foi preso e crucificado. Após séculos de perseguições e mortes, o cristianismo acabou se tornando a principal religião do Império Romano. Finalmente, manter o império tornou-se insustentável. E em 476 d.C., o Império Romano do Ocidente caiu nas mãos dos povos germânicos. A outra metade, o Império Bizantino, manteve-se até 1453, quando foi tomado pelos turcos. Isso nos leva à nossa questão. Pode um império durar para sempre? People? Não? E a resposta é... olha o suspense... não! Ganhei! Na realidade, mesmo o Império Romano tendo terminado, sua influência persiste até hoje. O latim é a língua-mãe de muitas línguas modernas. O direito romano é a base das leis de quase todo o mundo. E suas instituições serviram de modelo para muitos estados modernos. Ainda hoje, tão distante de seu antigo esplendor, Roma continua sendo a cidade para onde todos os caminhos levam. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. O que estava acontecendo em Bizâncio enquanto a Roma antiga caía nas mãos dos germânicos? Pois bem, em Bizâncio florescia a nova Roma. Calma aí. Roma antiga, Roma nova, eu fiquei confuso. Como vimos, no fim do século III, o Império havia sido dividido em duas partes. O Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, e o Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla, a Nova Roma. Ah, agora entendi.
O imperador Constantino transferiu o Senado para essa cidade e mandou erguer construções maravilhosas, como basílicas enormes e um incrível estádio para corrida de cavalos. Mas Constantino fez outra coisa muito importante. Antes dele, os cristãos foram perseguidos durante séculos. Com Constantino, isso acabou. Ele foi o primeiro imperador a aceitar o cristianismo dentro do império. Nos anos seguintes, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano.